começar. Pronto. Pronto, a gente está ao vivo no Facebook. As pessoas vão começar a entrar. E deixa eu dar uma enrolada aqui para entrarem umas pessoas, para daí eu falar com você. Vai ser o seguinte. Bom, a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo faz 15 anos, agora fez, dia 1º de abril. As comemorações foram prejudicadas pela essa crise do vírus que nós estamos passando. E nós íamos fazer, você sabe, um seminário de 2 dias, internacional, com convidados, e ia terminar numa festa, homenagem a várias pessoas que foram importantes na história da Secretaria, e, na verdade, desde antes do Conselho e da CPA, e um show, deve terminar com um show do Paralamas, um sucesso. Espero que a gente ainda consiga fazer este ano. De repente, em setembro, vamos ver se as coisas melhoram até lá. Mas daí nós pensamos, poxa, vamos ficar esse tempo parado? A gente não está parado, né? Está trabalhando, mas vamos sem contato com as pessoas, sem contato com o público. Então, nós pensamos em fazer esses lives, essas entrevistas com os nossos homenageados, né? Pessoas que foram importantes na história da Secretaria, do Conselho, da CPA. E semana passada nós tivemos uma com a Célia Leão e depois com o Jorge Abrão, da Rede Nossa São Paulo. E essa semana, hoje, segunda-feira, começamos aqui com a Silvana Cambiaghi. Silvana, que tem um nome que se confunde praticamente com a história da acessibilidade em São Paulo, com certeza, e no Brasil também, né? Você é uma referência internacional. Então, eu queria bater um papo com você, Silvana, saber como é que você contasse um pouco para a gente dessa história, primeiro sua história, né? E um pouco dessa história, né, que tem a ver com o Conselho da Pessoa com Deficiência, com a criação da CPA depois, e culminando com a criação da Secretaria há 15 anos atrás. Então, primeiro, olha, bom, boa tarde, Adriano, aí, que está aí com a gente também, fazendo a interpretação de Libras aí. E, Silvana, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você tem sido uma super parceira desde o começo da gestão, né? Você já estava com planos de aposentadoria e tudo mais, e a pedidos aceitou ficar, prolongou um pouco, né, a sua permanência nativa, e depois não teve jeito, né, se aposentou, mas continua nativa à frente presidente da nossa CPA. Vamos começar essa entrevista. A gente já tem algumas dezenas de pessoas conectadas aí. Queria dizer boa tarde a todos. Olha quem está, o João Carlos da Silva está aqui, a Iris Fernandes, a Thaís Silva e outros, né? E vamos começar esse bate-papo. Eu queria saber o seguinte: quem que, se você tiver que dizer, quem que é a Silvana? Quem que é a Silvana Cambiaghi? Primeiro, eu queria te agradecer e te parabenizar por estar à frente da secretaria nesse aniversário e tantas coisas legais que você veio mostrar, o teu jeito de ser e fazer com que essa secretaria fizesse a diferença, tá? E queria te dizer que, na verdade, a gente está ganhando. Só para você ter uma ideia, a última reunião da CPA tinha 34 participantes. Não sei até que ponto a gente está perdendo online ou ganhando, né? Que as pessoas realmente estão curtindo muito. Bom, quem é a Silvana?
sou eu, né? Uma pessoa aí que sempre não comecei batalhando pela acessibilidade, não. Fui ser arquiteta e achava que a acessibilidade era um problema meu. Na verdade, eu não via como sendo um problema da arquitetura que tivesse equivocada, o problema era eu. E, ao longo dos anos, conhecendo outras realidades, indo viver a minha família italiana, indo para outras cidades, outros países, em que isso já era mais evoluído, eu vi que não, que podia ser diferente. E por que não fazer essa diferença entre meus colegas, entre os arquitetos que não viam a acessibilidade como arquitetura. E eu comecei a batalhar por isso, sempre do lado privado e na minha vida. Espera, deixa eu só ver aqui. Vida pessoal e, junto disso, na prefeitura, eu trabalhava com aprovação de plantas, nada a ver. A gente se juntou com algumas outras pessoas, com o Marcelo Bens Paiva, e foi falar com o prefeito, por conta de uma lei, e montou a CPA. Eu continuei estudos, fiz mestrado sobre o assunto, e acreditava que a arquitetura tinha sempre que contemplar todas as pessoas. As pessoas que andam com os pezinhos, as pessoas que andam rodando, as pessoas que andam com uma muleta, que andam sem enxergar, ou seja, usando uma bengala ou outros meios. E sempre acreditei que, se você tem um diploma para ser arquiteto, você tem que conhecer todos os seus atores, que é para que eu estou construindo o mundo e as cidades? Não é para uma parcela, é para todo mundo. E sempre batalhei muito por isso. Quando você se formou? Ixi, eu me formei em 83. Eu sou de uma época que não existia. Eu, nos Zero últimos... acessibilidade, né? Zero acessibilidade. Zero, imagina. Gente, quando eu estava na faculdade, Cid, acredite você que, quando eu estava no terceiro para o quarto ano, fizeram uma faculdade nova, tá? Ela era naturalmente acessível, em Guarulhos, fez na Farias Brito, eu estudei. Fizeram uma faculdade nova, com um arquiteto famosíssimo, sem acessibilidade. Não havia, e não tinha nem Constituição para garantir direitos. Eu falo que eu sempre, se tiver algum colega me escutando, que eu divido o meu diploma com os meus colegas. Que eu não parei a faculdade, porque eles me carregaram durante 2 anos, 4 andares, porque o ateliê era lá em cima, e embaixo era pilotinho. Tudo bem que eu era magrinha, bonitinha, né, assim. Mas meu colega que andava de muleta, Valério, que também tinha tido pólio, ele parou e nunca mais terminou, e nunca mais. Então, que diferença que faz a acessibilidade para a vida das pessoas? Eu acho que quem faz um projeto de acessibilidade nem se toca, que ele está tolhendo a vida de muita gente. Então, Interessante, muito sério. né? Porque faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim. Pensar que nessa época você não tinha uma rampa para nada, nada, né? Zero acessibilidade. Nada, imagina. Mas é que a arquitetura era um pouquinho melhor, né? Hoje o pessoal é muito econômico com o espaço. Os banheiros dos apartamentos, a pessoa entra de frente e sai de ré quem anda. Que sai uma pessoa que anda em cadeira de rodas. Ah, mas eu tenho uma novidade legal para te contar. Você sabia, eu tive paralisia infantil, pólio, né, mielite? Que na pandemia de pólio, que foi não tão... Não morreram tantas pessoas como essa, mas as pessoas ficavam com sequelas. Nos Estados Unidos, adultos, tá? Inclusive o presidente da República, na época, ficou. E foi através da polio, dos estudos, que tiveram que criar pulmões de aço,
Eles, que as pessoas também tinham problema respiratório quando tinham pólio, eles foram o início das primeiras UTIs, e essas pessoas que tiveram pólio, foi a partir disso que começou no mundo a se ver as pessoas com deficiência como pessoas e batalhar pela acessibilidade. Na verdade, foi os que eles falam sobreviventes da polio que iniciaram a questão da acessibilidade. É um marco, né? Sim, Tivemos o nosso motivo, né? até eu digo o seguinte, que eu conheço várias pessoas que tiveram pólio, né? E são todas, quer dizer, todo o movimento político da pessoa com deficiência no Brasil foi, em grande medida, construído e liderado por pessoas que tiveram pólio, né? Ou seja, eu vi todo mundo, ou seja, boa parte das pessoas que eu conheço, ou não, todas as pessoas que eu conheço que tiveram pólio, elas foram mais ou menos protagonistas. Elas meus nas suas vidas, ou seja, não é gente que deixou a peteca cair. Parece que teve uma, se você comparar com outras patologias, ou sei lá, essa turma da polio, como você e tal, foram sempre, eu vejo todo mundo que eu conheci, pessoas, como que eu vou dizer, com personalidade, protagonistas das suas vidas. Todo mundo casou, né? Você vê, você pega todo mundo casado. É uma loucura, né? Porque você pensa em preconceito com relação à pessoa com deficiência, você pega todo mundo de pólio, né? Né? E pessoas, vamos dizer, óbvio que não dá para generalizar desse jeito, mas com protagonismo, né? Ou seja, todo mundo que eu conheci era gente que você olhava e dizia, pô, essa pessoa tem algo especial. É engraçado isso. A gente foi crescendo no centro de reabilitação, não, você tem que andar, você tem que fazer isso, e isso acabou gerando nas pessoas muita garra. Eu fui, olha como era, olha a questão, voltando à questão da acessibilidade, como era diferente. Eu tenho uma amiga que mora no Rio de Janeiro, que é a Maria Paula, que eu acho que você conhece também. A gente eram duas louquinhas, nós éramos solteiras, duas louquinhas, resolvemos estudar fora. As duas cadeirantes, com pólio, aí descobrimos que o país que a gente se virava bem era Estados Unidos e Canadá. E aí, os Estados Unidos estava meio caro para a gente estudar fora, a gente foi para Vancouver, no Canadá, estudar, fomos estudar inglês lá. E, minto, a primeira viagem foi para os Estados Unidos. E nós fomos conhecer Berkeley, que foi o centro que iniciou o movimento das pessoas com deficiência, que veio combinar com a questão da acessibilidade, aonde nasceu o Universal Design, aonde nasceu... E eu conheci muitas pessoas lá que tiveram pólio e foram realmente protagonistas de movimento, de mudar. Gente, tanto que imagina, eu fui para lá em 2004, imagina, nós duas com deficiência fazemos tudo sozinha. Ônibus, táxi, metrô, ruas. Por quê? Essa parte, principalmente dos Estados Unidos, né? A costa oeste, ela foi muito forte na questão das pessoas com deficiência que mudaram as cidades. E muitas pessoas que tinham pólio, que fizeram esse movimento, na época do movimento hippie, né? Em Berkeley, e a gente pôde vivenciar isso. Acho que foi uma experiência de vida maravilhosa, que me fez mais corajosa para vir para o Brasil e mudar as coisas. Essa experiência realmente foi incrível. Bom, você entrou para a prefeitura, você prestou concurso
né, e virou arquiteta da Prefeitura de São Paulo. É, Quantos anos depois de formada você fez o concurso? fiz logo que eu me formei. Eu terminei a faculdade e meu pai falava para mim, você tem que ser funcionária pública. E eu não queria, eu queria ser arquiteta famosa, eu imaginava o Oscar Niemeyer da vida. E ele não, você tem que ser funcionária pública, porque é difícil, preocupado, né, comigo, com salário. Eu falei, tá bom, então vou fazer concurso público. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um escritório de arquitetura, eu com uma outra arquiteta, a gente fazia muito projeto de interiores, eu tinha feito interiores, e demorei bastante, acho que me chamaram 3, 4 anos depois. Eu entrei na prefeitura, eu já tinha uns 6, 7 anos de formada, e já atuando, mas não como emprego, viu? Emprego ninguém queria saber de me empregar, não. Não consegui emprego nem. Imagina, aparecia lá de cadeira, pessoal, pelo amor de Deus, mas compensação com os clientes direto, nossa, tinha um monte de cliente. Fiz cada projeto de decoração bárbaro, derrubava o apartamento inteiro, me metia no meio da obra, faço isso até hoje. Me meto no meio da obra, adoro, os pedreiros eram todos meus amigos, e carregava a cadeira, subia a cadeira. E aí, final de 87, eu entrei na prefeitura para trabalhar numa sub, perto da minha casa, porque aí... Mas eu imagine você que eu tinha que ir para casa, porque não tinha banheiro acessível. Eu tive que ficar bem perto da minha casa, porque senão eu não fazia xixi. Simplesmente não tinha banheiro. Então, ia na hora do almoço para minha casa, para ir no banheiro, para comer. E foi assim durante um bom tempo, viu? Demorou. Que ano que época é isso? Oi? Que ano foi isso? Final de 87, começo de 88. Nossa, gente, era o Jânio Quadros ainda, olha que horror. Eu vi os bilhetinhos dele nos processos, assim. Aí eu fui trabalhar com aprovação, cadastro, eu morava na Zona Norte de São Paulo e ficava lá nas subprefeituras da Zona Norte, Casa Verde, trabalhei em tudo, mas continuei tocando minha parte de decoração, que eu sempre amei, sempre gostei muito. Aí calhou de me convidarem até um membro da CPA, que eu faço questão, pena que não avisei, que a gente estaria nesse bate-papo, que é o Luiz Fisberg. Ele me convidou, ele foi curador da terceira Bienal de Arquitetura. E ele já tinha me ouvido batalhando pela acessibilidade e tal. Ele me convidou para fazer uma sala especial de acessibilidade, em 1997. Aí eu e a Maria Elizabeth Lopes, que você conhece, é uma arquiteta, ela já trabalhou na secretaria, irmã do Luiz Carlos Lopes. Ah, sim, mas não conheço. Ela foi minha amiga de faculdade. Aí a gente pegou e fez uma sala pequena, assim, modesta, de 400 metros quadrados. A gente aceitou o desafio e fez uma sala, ficou super legal. Consegui parceiros, consegui kitchens, consegui... E depois quem se recusou a participar da sala, veio pedir quando inaugurou, ficou tão legal. E aí a sala era interativa. Foi o primeiro grande boom. Do lado da sala do Oyotaki. Então, foi aí que eu comecei a ter um respaldo dos colegas, que eles viram que dava para fazer a acessibilidade de uma maneira legal e bonita, na questão da arquitetura. Porque a gente punha os arquitetos, fez toda a sala, e imagina, naquela época, a Deca teve que confeccionar, trazer do exterior, barra. Foi quando ela lançou aqui no Brasil a linha Conforto. E foi aí a mulher do prefeito. Oi? Você falou que isso foi 80 aí? 97. 97. 97. Então, a CPA é de 95, certo? 96. Conta um pouco da CPA, quer dizer, conta um pouco melhor, porque as pessoas sabem
né? Eu mesmo, algumas pinceladas da história. Mas conta como é que foi né, quanto demorou, quando começaram as conversas, quanto isso demorou para vingar, como é que foi o começo? Olha, a CPA foi o seguinte: a gente fazia parte de uma ONG que chamava Centro de Vida Independente, que é o que tem em Berkeley, que é o Independent Living Center. Na verdade, o presidente na época era o Marcelo Rubens Paiva, o Edson, o Ricardo Rodiche, a Sandra. A gente era um grupo de amigos com deficiência que queria mostrar que se podia batalhar pelas necessidades das pessoas com deficiência, sendo protagonista, não entidade, quer dizer, não para, né? E começamos a montar essa ONG nos moldes do Rio de Janeiro, CVI do Rio, que é a Rosângela Berkeley que fazia, né, lá. Aí, desculpe, aí é o sobrenome dela. Enfim, aí tinha uma lei na cidade de São Paulo, que era a 11345, que foi lançada em 1993. Eu digo que essa lei, acho que saiu por engano. Ela dizia o seguinte, que os imóveis com mais de 100 pessoas, restaurantes, bares, lanchonetes e locais de reunião com mais de 600, tinham que ser acessíveis, independente de quando fossem construídos. Tinham prazo de 3 anos para ser acessíveis e todos os novos tinham que ser acessíveis quando fosse com essas características. Putz, passou 3 anos, nada aconteceu, né? Aí o Marcelo, e tinha um outro também integrante, que era o Caio Leonardo. Ele é um advogado, bem legal. Ele é da minha turma de faculdade. Ah, é? Não, na verdade, não é da minha turma. Ele era uma turma antes, daí ele quebrou o pescoço, ele ficou 1 ano fora, ele voltou para depois. Ele é meu amigo do Facebook ainda. Ah. Ele é foi muito importante nessa época. Aí, esse grupo de amigos, né, a gente percebeu que não estava sendo feito, e o Marcelo falou, então eu vou mandar um fax para o prefeito, era tão chique, cobrando por que a prefeitura não está fazendo nada. Aí ele mandou um fax. Aí o prefeito ligou para ele. Chegou e falou, você tem razão. A gente não está fazendo nada e também não sabe o que fazer, e eu quero uma reunião com vocês, com você, né, para ter ideias. Aí o Marcelo ficou desesperado, falou, eu não vou sozinho falar com o prefeito sobre isso. Aí juntamos todos e fomos conversar com o prefeito, e o prefeito ouviu a gente, falou, o problema é esse, os problemas, quais problemas tem? Falamos tudo. Ele falou, então a gente precisa fazer alguma coisa, só que eu não sei o que fazer. Então, vamos montar uma comissão? Aí todo mundo tem medo de comissão, né? Diz que você tem que tomar cuidado que quer fazer alguma coisa, monta uma comissão. Mas espera aí, tem que ser uma comissão que realmente... Não, vocês vão ser os protagonistas disso. Eu já era funcionário, o prefeito nem sabia. E vocês vão ser os protagonistas disso. E aí fomos... o Edson, o Marcelo, o Ricardo, todo mundo, na Secretaria da Habitação, era na época que não tinha, né? Imagina, a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ele chamou o secretário, que foi 10, o Lair Carrembu, que até hoje é um apoiador de marca na questão da acessibilidade, por onde quer que ele passe, e falou, olha, eles vão fazer um plano em 6 meses, eu já quero ver tudo isso acontecendo, multando, autuando, fazendo. E foi isso que aconteceu. E ele realmente deu todo o respaldo e começou a CPA assim. E aí tivemos que criar leis, decretos, criar N coisas para portaria, resoluções. Muito interessante. Eu acho isso muito interessante, ser obra de Paulo Maluf. É bem emblemático desse...
Maluf, Mas ele foi muito apoiador nessa época. não, não, Todo mundo- esse cara, ele, sei lá, problemas de, né, com a questão do modo de gestão dele, mas sem É, dúvida alguma, para São Paulo, ele fez muita coisa, ele muita. faz, né? Como é que é? Ele faz. E é um cara que cobra muito para que os secretários fizessem. E também eu sinto bastante envolvimento do próprio Lair, que realmente deu um. Bom, todos, na verdade, pessoal de Contru, logo começou com a gente, que hoje é Seguro, enfim. E aí isso criou um nome para CPA, né? Porque todo mundo esperava uma resposta, queria ver. E era tipo assim, fazer blitz em shopping, blitz em, a gente fechou cinema. Ai, a gente, assim, eu queria realmente marcar que estava atendendo a lei. Foi bem, Me diz uma coisa, a, nessa época, 86, certo? Você falou, não, 96. 96. 96. 96 que tinha no Brasil, em termos de órgãos responsáveis por acessibilidade e inclusão, só tinha a CORD, né, a coordenação, que era a Coordenadoria Nacional da Pessoa com Deficiência, não é isso? A Isso. CORD e o CONAD já tinha ou não tinha? CONAD. Conad eu não lembro. Eu lembro da Corte, que foi um dos lugares que eu pedi patrocínio e que deu para a sala de acessibilidade. Eu tenho até um vídeo que foi feito, patrocinado pela Cord, e eles também deram, eles davam mais recursos para projetos de acessibilidade. Eles não faziam tanto, eles mais financiavam projetos. Então, mas foi, tirando a CORD, a CPA foi o primeiro grande órgão, né, a cuidar de acessibilidade e direitos Sim, das pessoas com deficiência, né? Talvez foi. efetivo, né, porque lidava com a questão no plano municipal e essas questões se dão no plano municipal, né, não se dão no plano nacional ou Sim, estadual. Então, porque na cidade é que as coisas são feitas realmente, né? E, então fez muita diferença. Tanto que várias cidades, depois do Brasil como um todo, quiseram copiar a CPA. Só que a CPA tem uma coisa de muito bom. Ela é deliberativa. Então, a prefeitura precisa do aval da CPA para algumas coisas, algumas obras. Isso a torna com um patamar diferente. Outras CPAs que foram feitas em outras cidades morreram. É só consultiva, e aí o pessoal escuta por um ouvido e sai pelo outro. E a CPA de São Paulo não, pela característica do prefeito tê-la feito consultiva e ter continuado ao longo desses anos, faz com que ela tenha realmente um papel mais, mais significativo na cidade, né? Senão fica só para. bom, e Por para isso, quem está escutando e que não sabe o que é a CPA, ou não sabe o que a CPA faz, o que faz a CPA? bom, a CPA é a Comissão Permanente de Acessibilidade, ela atua na cidade de São Paulo, mas eu acredito que nós temos 28 resoluções que têm força de lei para a cidade de São Paulo, e muitas delas são copiadas por outros municípios e em outros estados. O pessoal se baseia muito, e ela é uma comissão consultiva para processos, para dúvidas dos demais secretarias e órgãos públicos, e ela é deliberativa na aprovação, por exemplo, de projetos municipais. Vou fazer um projeto de uma escola municipal, tem que passar para ver se está tudo certinho. Ela emite o selo de acessibilidade, que é um dos carros-chefes, que é assim, é como se fosse um selo LEED, selo de qualidade, de que realmente aquela edificação pode ser usada por todo mundo
Isso é muito legal. E, enfim, o que mais que a gente faz? A gente se reúne, tem reuniões plenárias semanais. Né, isso, né? Mas, ó, uma coisa muito interessante, eu fiquei meio que também orgulhoso disso, embora não tenha diretamente muito a ver com a história, né? A CPA ela tem funções muito específicas que acabam não se confundindo com a secretaria, né? Funções meio autônomas que colocam a CPA numa posição, de uma certa forma, bom, de certa forma não, autônoma da secretaria. A secretaria oferece a base, né, a infraestrutura para a CPA, que é a Comissão Permanente de Acessibilidade, formada por 30 e poucas pessoas, né, se reunir e funcionar. Mas a doutora Débora Kelly, do Ministério Público Estadual, me disse outro dia, meio brincando, meio sério, que se a CPA fechasse, ela ia ter que fechar também o atendimento lá, porque muitas das questões que têm a ver com acessibilidade, né, passam a CPA, ajuda o MP fazendo as vistorias, né, e os laudos com relação às denúncias que eles recebem. Né? Então, esse é além dessa questão, como você disse, da aprovação de projetos da prefeitura, de aprovação de grandes projetos privados, né, Parque Augusta, né, no caso, agora um caso recente, os estádios de futebol, né, para a Copa e agora mesmo depois, que estão precisando se aprumar de qualquer jeito. Mas, além disso, além desse trabalho, vamos dizer, mais estruturante, tem esse trabalho de de atender o Ministério Público. Na verdade, não é um trabalho, né? Na verdade, atende o Ministério a pedidos do Ministério Público para fazer vistorias, né, e análises, principalmente quando eles recebem alguma denúncia de falta de acessibilidade. Né? E a Então, gente tem essa credibilidade do Ministério Público, porque a comissão ela é composta, como você disse, pelos membros das secretarias, sociedade civil, CREA, CAL, eu mesmo, né, sou representante do CAL, enfim, mas ela conta com a equipe técnica, que isso sim, a secretaria tem um papel fundamental. Você é um secretário que deu apoio e permite que a CPA funcione, porque a gente tem que ter uma equipe técnica boa. E a secretaria tem essa equipe que proporciona e faz com que façam esses laudos. E tem mais uma coisa bem importante que é bom a gente falar. A gente cria as coisas. Por exemplo, piso tátil por elemento, aquelas bolinhas. Quem criou foi a CPA. A partir disso, senão a gente só teria aquelas borrachas. E a novidade agora, o piso direcional, que pode ser feito com esse novo produto, metilmetacrilato, né? Isso é um palavrão, mas essa tinta e que vai facilitar e que vai fazer com que a gente possa fazer essa acessibilidade para pessoas com deficiência visual muito mais rápido, muito mais eficaz, muito mais sustentável, que está quebrando o piso. Então, a gente também reúne um monte de técnico que não tem o que fazer da vida e inventa coisa para facilitar a acessibilidade para todo mundo. Então, isso é legal. Você ter um grupo de pessoas que estão realmente dedicadas a melhorar, a inovar. é verdade. A equipe técnica da CPA, né, eu tenho que, né, atestar isso como secretário e observador, é muito qualificada, né, gente que entende muito do assunto e comprometida também, né? Não, Sim, que, que são sim. que curtem, né, o que fazem
E tem esse, eu chamo, bom, não preciso eu chamar, é a verdade, a CPA é meio, e os seus técnicos, né, da secretaria, são os guardiões da acessibilidade na cidade de São Paulo, né? Sim. E o duro é que é verdade, eles brigam, vestem a camisa. Eu que faço parte do grupinho deles, né, no WhatsApp, às vezes é sábado, é domingo, tá todo mundo discutindo. E uma coisa nova, manda WhatsApp para um, manda WhatsApp para outro. Falo, meu Deus do céu, até eu canso. Não quero mais saber de acessibilidade, eles estão lá. Assim, tem horas que eu falo, eu quero ir para um lugar cheio de escada, cansei, eles estão lá, assim. Então, isso é muito legal. E outra coisa mais ou menos recente, algumas questões que aconteceram nesta gestão de forma mais forte e que foram legais, foi a aproximação com o CAL, né? Eu acho que imagino que isso já acontecia, mas com certeza nesta nossa gestão nós avançamos nessa parceria com o CAL. E é uma parceria muito importante, você não acha? Nossa, foi super importante. Porque você imagina, você levar para os arquitetos, e aí, assim, de todo o estado de São Paulo, e muitas vezes do Brasil, né? Essa visão da CPA, o Geraldini, hoje, que é o presidente da CPA, fazendo essa força, começou com beleza, começou com tudo, e essa troca, quantos seminários nós já fizemos, né? E trouxemos pessoas da Espanha, brasileiros interessantíssimos, o Marcelo Pinto Guimarães, de Minas Gerais, ou a Regina Cohen, do Rio. Putz, é gratificante, mas isso também porque se dá muita força aí para a gente tem um grupo técnico, não só os técnicos, se é que eles estão me ouvindo, toda a equipe, tá, que dá o apoio, que até é administrativo e tudo, que é bem vestindo a camisa. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Eu sei, Cissa, por favor, escreva aí nas notas que a gente não está, que a gente está procurando o aplicativo com legenda, porque a gente recebe mesmo reclamações, viu, Silvana, de pessoas, de pessoas com deficiência auditiva que não sabem Libras, né, que são, na verdade, sabem português. E tem uma cobrança, a gente está atrás. Talvez as próximas entrevistas a gente já faça com outro aplicativo que tem legenda. Essa ainda não foi. Sim. Mas eu quero que aí o pessoal que está, a Cissa, que é o pessoal da comunicação, que está nos escutando, poste aí uma mensagem explicando, né, isso para quem não está nos ouvindo e não está entendendo Libras também, então não está conseguindo participar. Bom, Eu até lembrei de uma coisa que a gente não falou, que você trouxe a sua cara para a CPA na acessibilidade digital, assim, né? Com o certificado da acessibilidade digital. mas isso, olha, você sabe que foi um negócio muito legal, que eu estava no estado há muito tempo, alguns anos, né, desde que eu quebrei o pescoço, e lá eu tinha, na verdade, o doutor Pedro Machado, que é um procurador federal, chegou para mim um dia e falou: bom, como é que eu sei se um site é acessível ou não? Eu falei: você não vai saber, não tem, é difícil hoje. O ideal seria um selo. Então, e quando eu cheguei a assumir a pasta, já existia previsão legal sobre a criação do selo. Então, facilitou muito. Agora, o nosso desafio agora, Silvana, até a Mel está com esse desafio, precisando entregar para mim alguma visão sobre isso. É a questão da certificação, e eu acho que a CPA é ainda o guarda-chuva para se fazer isso, né? A CPA nasceu eminentemente arquitetônica, né? Depois a gente deu esse viés digital, embora ela já vinha fazendo alguma coisa digital antes também. E agora eu quero fazer o seguinte, e depende da CPA.
eu quero certificar os nossos intérpretes de Libras. Então, nós queremos contratar, provavelmente, a Derdic, ou sei lá, uma outra entidade que se apresente na licitação ou no chamamento que nós fizemos, né, e ganhe. Né, então, essa entidade ou parceiro fará toda a questão prática, mas a certificação em si, ou seja, o diploma tem que ser dado pela CPA. Sim. E agora nós estamos estudando as modificações que a gente tem que fazer no decreto, ou portaria, ou que seja, para permitir que a gente certifique os intérpretes. O que eu quero? Por exemplo, o Adriano está aí, nós temos vários intérpretes lá na CIL, no call center da CIL. Todos os eventos da prefeitura atualmente têm intérpretes. Então, eu quero que todos esses intérpretes, para trabalhar para a prefeitura, sejam certificados. Sim. Isso é ótimo tanto para os intérpretes, porque eles se mostram sua qualificação, mas para o público, porque uma das questões que a gente sabe, né, que existe, a gente não sofre isso em São Paulo, porque os nossos intérpretes são legais, a gente está fazendo isso como um plus, mas é a questão de intérpretes que muitas vezes não têm a proficiência necessária para estar num evento público, né, um evento da prefeitura. Então, eu acho que esse é o que eu gostaria de fazer antes do final desta gestão, era na CPA, junto com a CPA, ou seja, sob o guarda-chuva da CPA, certificar os intérpretes. Né? Isso, legal isso, você não acha? É bom, é interessante. E eu acho que começa já, porque a gente já ministra cursos, não ministra de Libras, e isso ir crescendo cada vez mais, porque eu acho que a acessibilidade é tudo, né? A acessibilidade é todos os meios que as pessoas podem fazer, e isso sempre, você vê, todos os eventos nossos têm a audiodescrição, tem o intérprete de Libras, porque não adianta só você ter o espaço lá acessível, eu acho que isso, no início, bastava, né? Mas agora a gente vê a coisa de uma maneira mais ampla, que realmente tem que atender a todo mundo, e para isso, as pessoas têm que conseguir ver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Nesses anos todos, onde você fez muita coisa, e muita coisa aconteceu, CPA, né, muitas coisas, muita água passou debaixo dessa ponte, né, conquistas enormes, né, de pensar que, quando você falou 80 e pouco, tinha zero rampa, e hoje nós estamos na cidade mais acessível do Brasil, quer dizer, tem as suas mazelas ainda, mas né, um avanço tremendo. Hoje tudo em São Paulo é acessível, assim. Óbvio, estou exagerando um pouco, mas as principais coisas, comércio, teatro, cinema, museus, blá, 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 blá. Bom, então muita coisa aconteceu, e muita coisa aconteceu sob influência sua, inclusive, da CPA, em função do trabalho que vocês vão fazendo. Então, é para a gente bater palma e ficar contente de tudo isso que aconteceu. Mas, por outro lado, o que ainda chateia você? O que você não fez? O que você não conseguiu? O que está aí na sua listinha ainda de coisas... Olha, o último grande desafio era a questão da acessibilidade das unidades residenciais, que eu acho que esse decreto que saiu no começo do ano melhorou, ainda talvez vamos ver como isso vai se desdobrar na realidade, nos prédios, né? Que eu acho que as pessoas estão tendo muita dificuldade de morar com qualidade, então eu realmente acredito que esse decreto venha trazer um pouco de qualidade de vida para todo mundo na moradia, principalmente agora que nós estamos em casa, né?
Acho que cada um vai repensar bem mais a sua maneira de morar, para que todos consigam morar com qualidade. E, assim, um dos desafios que eu acho que o prefeito até pegou agora, mas também precisa da participação de todos, é a questão da acessibilidade urbana, né? Que a gente ainda tem. Você pega a cidade como São Paulo, com uma topografia muito acidentada, feita sem um planejamento urbano, cada um fazendo do jeito que dá na telha, tomando conta da sua calçada, sem se preocupar. Realmente, eu acho que um desafio que me pega, que eu acho que a gente ainda tem que atuar bastante, é a questão da acessibilidade urbana, até mesmo com grandes projetos urbanos, qualificando e melhorando as ruas, que eu acho que mudou um pouco esse conceito nesses últimos anos. E para uma cidade mudar e pensar mais no pedestre, em quem roda, é o que mais demora, porque é muito grande. A calçada é uma terra meio sem dono, né? Porque a prefeitura não tem tanta incidência, enfim, falando que são várias leis que. Então, ao meu ver, ainda a gente precisa pensar nisso, tá? Precisa realmente, eu acho que isso já vem mudando com o tempo, principalmente fiquei muito feliz nessa atuação conjunta do CAL, é mudar a cabeça dos próprios arquitetos, porque para as coisas já nascerem legais e boas para todo mundo. Então, acho que também o legal são os cursos que também a gente dá na CPA, que faz essa diferença em N coisas. Mas eu acho que essa acessibilidade urbana, a gente está comprando essa ideia, mas acho que vale a pena investir, não sei. Tem, não, tem. A gente está com essa crise do vírus talvez atrase alguma coisa, mas a gente estava partindo de uma promessa e de uma, vamos dizer, não é nem promessa, de um encaminhamento aí muito interessante, que seriam esse 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas feitos este ano, todos eles Sim, com piso tátil e tudo mais. Então, a perspectiva estava muito positiva. Não sei como é que fica agora, em função dessa crise. Mas eu sinto, eu não sei se você vê a mesma coisa, mas o prefeito Bruno Covas é muito sensível à questão da acessibilidade, de um modo geral. Né? Ele tem nos apoiado de uma forma que nos permitiu fazer muita coisa que não existia antes, ou aprofundar questões que estavam meio, né, na superfície. Então, nós evoluímos muito na questão cultural, né, na questão da comunicacional. Eu acho que as obras ali em Engabaú, e se fizer algumas sim. obras no centro que foram prometidas, vão mudar a cara do centro. Né? Então, existe uma sensibilidade. O ideal seria mais 4 aninhos, né, para. Espero que venha. Ah, e tem outro assunto também, que eu acho de extrema importância, que a gente precisa estar sempre intervindo, que é na questão do transporte, porque a locomoção para a pessoa com deficiência é a mais importante. Tá? A pessoa tem a sua casa, mas ela tem que sair de um ponto e chegar a outro. Então, você tem, por exemplo, agora estou em home, né? Então, eu fico passeando bastante na internet, visitando, por exemplo, a gente tem diversos tipos de modais de carros em outros países, que são os famosos táxis, né? Eu fiz uma listagem da quantidade de carros reversíveis para táxi e que a pessoa pode até dirigir com acessibilidade, aquelas portas que escolhem, ou seja, tem uma quantidade no mundo afora e aqui no Brasil a gente tem um, que é a SPIN, só. E essa falta de problema com táxi, No essa final, também me lembrou bem. A Dile, pessoal, se vocês estiverem me escutando, passem depois para a Silvana o texto que nós fizemos, um arrazoado que nós fizemos para um processo sobre os
táxis acessíveis. Isso. Em última posição nossa, eu faço uma lista de requisitos que tem que ter para que ele seja viável economicamente para o motorista. A grande questão que se coloca hoje, Silvana, não é nem assim, também porque ela tangencia isso, mas não é questão do carro, não é, é questão do motorista. O motorista não sente, até agora, os processos que foram feitos para sorteio de táxis não tornaram os táxis economicamente viáveis. Então os motoristas não se apresentam. Precisa, de alguma maneira, pensar nessa questão do subsídio, mas eu acho que também a gente precisaria conversar aí a nível nacional, não é só municipal, mas com montadoras, porque a quantidade de veículos que já vêm mais preparados para se tornarem acessíveis, que não é necessário tantas mudanças, e que isso também economicamente é mais viável, que a gente pode pensar, Olha, né? aqui falando, apoiando aqui a nossa conversa, a Mônica Cabenaghi, que conhece muito desse tema, né? E ela sabe que o problema é a viabilidade econômica para o motorista. Sim. Né? Porque bom, mas eu vou passar para as duas. Me lembre, por favor, hein? Passar para você e para a Mônica o arrazoado. Isso. A gente vai querer muito, né, Mônica, saber disso e realmente eu escuto, né? Porque todo mundo fala, você é presidente da CPA? Gente, você não sabe que eu escuto de pedidos. Olha, tem isso, tá bom. Até parece que eu posso mudar tudo, mas eu escuto. A Dília, por sinal, manda também para a Mônica Cavenaghi esse arrazoado que a gente fez. Então, eu cito todas as questões que se colocam. E são questões complexas. Por exemplo, você fala essa questão dos carros. É um absurdo a gente não ter carros compatíveis. Sim. Falta, mas o que faltou até hoje? Alguém assumindo a negociação. Sim. Isso não foi falado com as montadoras ainda, porque é impossível. Por exemplo, uma das propostas que eu faço é o seguinte, que se estabeleça que enquanto não tiver 10% de carros acessíveis, táxis acessíveis, como diz a lei, não vai ter mais sorteio de outros táxis, de táxis convencionais. Vincular a isso, né? Claro, isso para a montadora significa que, pelo menos, nós estamos falando de pelo menos 3 mil táxis em alguns anos. Não, e você tem carros da Nissan, você tem carros até da Volkswagen, você tem... Eu peguei um relatório dos carros, eu falei, eu nem imaginava que tinha tanto carro que poderia se transformar em acessível. Eu vou te mandar também, que eu fiz esse relatóriozinho nas horas vagas, assim, né, olhando para o computador, isso está trazendo grandes frutos que a gente fica pensando. Eu acho que vai ter uma mudança bem grande de costumes depois disso. Mesmo amigos, eu tenho conversado com amigos, hoje eu falei com a Itália, tenho conversado com amigos do mundo inteiro, que está todo mundo em casa, as pessoas sentem saudades uma das outras e vão trocando experiências e conhecimento. Então, eu acho que, assim, a gente tem que pegar o lado bom também de tudo esse momento que está acontecendo, né? Não é só... Mas me conte mais uma coisa, descobri que ontem foi seu aniversário. Então, Parabéns. Uma vez por ano comemora. Desculpa, eu estou pondo em público, não precisa contar quantos anos, tá? Não, isso é público. Bom, olha, nós temos mais 6 minutinhos. Eu queria explorar um pouco mais esse lado
ou seja, o que ainda não foi feito, né? Que mundo que você imagina, ainda o que você gostaria, o que ação concreta que nós, lá na Secretaria e CPA, poderíamos fazer juntos para fazer a diferença? O que a gente poderia fazer mais, Silvana? Olha, eu acho assim, tudo que a gente puder dar mais autonomia, o que mais me impressionou, que ainda para mim é novidade, muitas das ações que eu vi, quando eu morei nos Estados Unidos e no Canadá, a autonomia que a gente tenha. Assim, o que eu percebo? Eu acho que quanto mais o desenho universal vier se instalar, seja em qualquer meio de comunicação, a gente está falando agora, quem sabe fazer como que chama? Hackathon? Para surgir um programa com legenda? É assim que fala, hackathon? Eu não sei muito. Desde programas de computadores, com legenda, até você poder sair de casa e conseguir entrar, por exemplo, no metrô com facilidade. Eu vejo ainda tudo, quando é para pessoa com deficiência, é especial, é separado, você tem que estar acompanhado com uma pessoa, tudo ainda um pouco precário, não faz parte, por exemplo, eu para entrar numa entrada acessível do metrô, perto da minha casa, eu tenho que andar 1 quilômetro quase. Então, o que eu sinto falta? Da gente realmente inserir o desenho universal mais nas coisas normais, em tudo que Olha, faz. então, deixa eu fazer um desafio para você. Antes de mais nada, eu vou falar aqui um oi para o que está falando um oi para a gente, o Bruno Mafuz, o Luiz Bósio, né? Tá cheio de gente aqui, cheio de amigos acompanhando. Mas é o seguinte, vamos criar, a gente está agora abrindo uma frente na BNT para criar a norma brasileira de acessibilidade digital. Sim, Vamos fazer a norma de desenho universal, porque está faltando isso. Para o desenho universal está faltando uma norma, porque hoje é conceitual, está precisando ser legal. mas deixa eu até contar para você, isso não tem nem norma internacional ainda, Eu sei, tá? eu sei. O pessoal que eu tenho em contato nos Estados Unidos, eu sou instrutora da BNT, né? Também estou lá falando com eles, tudo. E, assim, o pessoal do Centro de Design, Universal Design, eles estão batalhando e realmente a gente tem que fazer essa norma e tem que criar procedimentos, por exemplo, a prefeitura incluir em todos os seus. É tão difícil, né? O que eu sinto é assim, é que a gente tem que deixar a coisa. Eu não sei se eu soubesse a ação, acho que eu já tinha feito, né? Mas que realmente pudesse, eu acho que instrumentalizando, por exemplo, há um tempo atrás, você tinha que ter o Atende, que era uma coisa especial para pessoa com deficiência. Ainda precisa, para muitos casos, mas com o aumento dos ônibus acessíveis, eles sendo de piso baixo, que a Prefeitura de São Paulo deu bastante força nisso, só fica específico para os casos que precisam. Então, assim, quanto mais a gente incluir as pessoas em todos os projetos, mas eu acho que a gente tem que batalhar, sim, para criar normas, criar tudo isso para melhorar, que a acessibilidade seja para todo mundo mesmo, e fácil, tipo assim, sem complicar muito. E pronto. É, Acabou. e acabou. Bom, olha, Silvana, muito obrigado. De novo, a gente abriu esse espaço aqui para, durante essa crise, a gente continuar gerando conhecimento, gerando informação, falando com os amigos, recebendo os amigos no chat. Você tem uma grande oportunidade agora, terminando, de entrar no chat e bater papo com, ou seja, ver as respostas, ver o que veio de provocação e dar né, e falar um oi para as pessoas. Mas agradeço muito você. Você é uma referência para mim e para um montão de gente. Obrigado por esse bate-papo e estamos juntos.
Eu que agradeço, Cid, parabéns por esses 15 anos na frente, aí agora da secretaria, e pela tua cara que você tem dado a tudo isso. Muita garra, muita força. Sucesso. Aí, obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Olha, amanhã tem mais. Confirmem o horário aí nas redes sociais. Essa semana inteira tem, nós vamos ter todos os dias, né, daqui para frente, até esgotar as nossas homenagens. Então, é um espaço que está sendo muito legal, muito com coisas novas, novidades, coisas interessantes, muito bacana. Agradeço todo mundo que estava presente. É isso aí. Um beijão, Silvana. Obrigado, Tchau. Adriano. Obrigado, Tchau. Adriano. Até a próxima. Tchau, Silvana. Obrigado. Tchau.